Fala galera, beleza? Mais uma aula aqui para vocês de logotipo animado, tá? Então vamos para dentro do After. E agora vamos jogar nossa logo lá dentro, tá? Clicar aqui, ela está em Illustrator, e arrastar aqui para dentro. Então aqui a gente vai deixar em Composition mesmo e Layer Size, tá? E vou dar um OK. Agora, ela já apareceu aqui pra gente, eu vou abrir aqui para vocês verem, né? Ela já está aqui dentro. E agora vamos, por questão de organização, organizar o nosso projeto mesmo, né? Aqui as nossas composições. Aqui, podem ver que eu cliquei aqui nessa pasta, para criar uma pasta mesmo, para a gente organizar nosso projeto. E aqui vou renomear, clicando em cima dela, e apertar Enter, e vou colocar o nome de Underline Comps, porque quando coloco Underline, ela vai ficar em primeiro aqui. E vou criar outra com Assets, tá? Que vai ser o que a gente vai usar para animar aqui, tá? As composições todas eu vou colocar aqui dentro de Comps, que é de composição. E o Assets eu vou colocar aqui, tipo, se eu for colocar um áudio, colocar as outras coisas, eu sempre coloco em Assets, tá? E agora vamos criar uma composição chamada símbolo. Então a gente vai colocar aqui 1920 por 1080, 30 frames por segundo e 10 a duração de... E já criou a parte de símbolo. E vamos jogar aqui dentro de composição. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui no material que a gente jogou aqui dentro, tá? E ele está um pouco grande aqui na nossa tela. Eu quero diminuir ele, só que se eu clicar aqui e vir até no último aqui, clicar para selecionar tudo e diminuir, ele fica todo distorcido, olha, ele diminui não proporcionalmente. E o que a gente tem que fazer para diminuir proporcionalmente, tá? A gente vai ter que vir aqui com o botão direito aqui nessa parte que está mais limpa e vai vir New no Object, tá? E vai clicar. Vai criar um objeto nulo. Agora você vai pegar todas essas layers, tá? E selecionar elas novamente e vir nesse twist aqui, né? Como se fosse um twist, um funilzinho, que é a cobrinha do Pick Whip. A gente pega ela e arrasta aqui para o objeto nulo. O que eu quis fazer? Pegar todos esses objetos, quem comande eles é o Null Object, tá? O objeto nulo. Eu quero ele que comanda tudo. Então agora eu vou no objeto nulo e vamos trabalhar com ele. Apertar S de escala, primeiramente, para diminuir a escala. Só que antes, vamos ativar só esse parâmetro aqui de grid, tá? Que eu quero grid, eu gosto de trabalhar com grid. Eu sempre gostei, porque isso facilita a gente organizar todo o nosso projeto. Então ativei ele. Agora eu vou vir aqui na escala e diminuir um pouquinho o nosso logotipo aqui, para que ele fique proporcional aqui na tela, tá? De uma forma que, vamos colocar 80, tá 78, vamos deixar ele 80 para deixar um número exato. E para mim tá legal. Agora eu vou excluir o objeto nulo, tá? E vou selecionar somente o que eu quero agora no momento, que é o símbolo, que é essa parte, tá? Que a gente vai precisar agora para animar. E vou jogar ela dentro, deu um Ctrl C, tá? E vou jogar ela dentro do símbolo, aqui dentro da nossa pastinha símbolo, tá? E agora a gente vai vir aqui no Proportional Grid e vai alinhar ela aqui bem no meio da nossa área de trabalho, tá? Isso. E pronto, tá alinhada na nossa área de trabalho. Só que agora a gente não vai trabalhar com objeto em Illustrator, tá? Agora não, na verdade a gente não vai trabalhar com objeto em Illustrator. Eu quero como se fosse vetorizar ele aqui dentro, trabalhar com arquivos nativos do After, tá? Então eu vou selecionar todos. Isso vale só se ele tiver em Illustrator, se tiver em Photoshop não funciona, tá? E você vai clicar com o botão direito, selecionei todos eles, cliquei com o botão direito, vim aqui em Create e vem Create Shapes from Vector Layers, tá? Criar shapes através desse vetor, né? Que veio lá do Illustrator. Então ele vai como se fosse pegar o arquivo original, transformar em vetores aqui dentro nativos do After, tá? Cliquei e ele criou pra gente novas layers, beleza? Essas layers de Illustrator, posso apagar todas que não vai precisar, tá? Então o que aconteceu agora? A gente tem agora o nosso
shape aqui que a gente pode trabalhar com ele. Apertando G aqui, selecionou a nossa Pentool. Então eu posso vir aqui e alterar as formas dele que vetorizou pra gente aqui dentro, tá? Então a gente não vai alterar a forma deles, né? Só mostrando aqui para vocês. Agora, vamos criar uma elipse, tá? Criar uma elipse para a gente fazer começar a nossa animação. Vou dar 2 cliques na elipse. Só um minuto. 2 cliques na elipse. Isso. Ela ficou oval, certo? Você vai vir aqui selecionar ela aqui, né? Vamos apertar Enter para trocar o nome. Circle. Circle, né? Que eu coloquei. E também vamos apertar o U para abrir o parâmetro de size, tá? Dela. E vamos colocar, o size é diferente de escala, tá? Então a gente abriu de size, não é S de escala, é o U para abrir os parâmetros internos dela aqui, da própria elipse. A gente agora vai apertar 2 vezes no cadeado, com Alt selecionado, 1, 2, tá? E agora ela formou uma elipse do tamanho certo, tá? Que a gente precisa, assim, ficou tamanho correto, proporcional. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ela para que fique maior do que minha tela, um tamanho maior, né, assim, que dê para poder a gente utilizar aqui. E vamos apertar S de escala para começar a abrir o parâmetro de escala. Vamos criar um keyframe e vamos andar 20 frames. 1, 2. Com Ctrl Shift selecionado, não sei, no Windows, ou então Alt Shift, você vai andar de 10 em 10 frames, tá? Então você testa aí, por favor, para ver se é de 10 em 10 frames, que se é Ctrl Shift ou Alt Shift, para dar certo aí no seu computador e facilitar, tá? Ou então você dá um zoom aqui na timeline com o scroll do seu mouse e vem aqui em 20 segundos, 20 frames, tá? E seleciona. Se o seu parâmetro aqui nessa parte de keys não estiver ativado, você vai clicar com o botão direito nessa parte aqui nessa abinha, né, onde tem esses nomezinhos, clica onde não tem nome e vem em colunas e ativa ela, porque aí é só você clicar aqui, ela já cria outro keyframe pra gente, tá? E agora nesse último keyframe, como tá tudo do mesmo tamanho, vamos diminuir e colocar no tamanho da nossa bolinha de conversa aqui, do nosso balãozinho de conversa, tá? Colocar do mesmo tamanho, beleza? E pronto. Aqui tá legal. E vamos agora abrir o parâmetro de posição, que é com P, só que você precisa de apertar Shift e depois o P para abrir junto com a escala, tá? E agora criei uma posição já aqui, vou andar 10 frames, quero outra posição. Vou colocar aqui, clicar em Keys, mais 10, outra posição. Criei outra chavezinha aqui de posição. Nessa primeira posição, eu pego o círculo e jogo lá embaixo. Nessa segunda posição que a gente criou, eu jogo o círculo lá em cima. E nessa terceira posição, deixo ele normal, que é a última posição original. E agora eu vou pegar esse escala, vou jogar ele para trás aqui, vou colocar ele em 5 frames aqui, porque se eu deixar ele no mesmo tamanho, ele não vai funcionar a animação por enquanto. Olha, ele ficou parecendo que ela tá toda desembestada, né? Toda diferente. Então a gente joga aqui para funcionar, porque eu preciso que ele diminua antes dele atingir aqui o topo para aparecer a bolinha certinha. Mas para que isso melhore ainda mais, vamos selecionar os 2 keyframes aqui e apertar F9 para dar Easy, vim editor de gráfico, vem aqui nesse quadradinho e vê se o seu está em Edit Speed Graph ou Edit Value Graph, tá? Gráfico de valor, gráfico de velocidade. A gente vai usar o de Speed Graph, tá? De velocidade. A gente vai selecionar agora esse keyframe, o último aqui, e vai clicar e arrastar para o final, tá? Tá bom? A Siri dando piti aqui. E agora vamos sair aqui do editor de gráfico. Para mim eu já sei que tá beleza. E agora vamos trabalhar com os keyframes de posição. Vamos apertar F9 novamente, Easy,
vamos no editor de gráfico, selecionou o keyframe do meio, clicou e arrastou, selecionou do meio, clicou e arrastou, tá? E agora vamos ver como ficou nossa animação. Olha só, já deu outra cara, né? Não ficou distorcida como a outra que a gente tinha organizado aqui em termos da escala. Já que ainda nessa parte de posição, vamos pegar aqui, selecionar esse último keyframe, clicar nessa haste, arrastar para o lado e deixar ela reta, mais ou menos reta esse final, porque eu quero que ela bate no final, sabe? Dá um impacto, bate seco, bateu seco, viu? E agora vamos selecionar ela aqui novamente, selecionar novamente e andar 5 frames para trás. Ou você pode clicar aqui, tá com 20, podemos colocar aqui em 14, ou então em 15 aqui, que é o meio, né? Ou então você vem aqui e anda com Alt selecionado, 1, 2, 3, 4, 5, setinha para o lado, 5 vezes para trás, aí a setinha voltando, com Alt selecionado você anda frame a frame com o seu keyframe. Para andar frame a frame com o seu keyframe ele tem que estar selecionado, tá? E agora a gente vai ter um resultado melhor. Bateu mais seco, né? E ficou mais com impacto mais forte, né? Para animação com impacto, que a gente fala. Ela tem um impacto visual mais interessante. Para melhorar ainda mais aqui, a gente já está nessa parte do círculo, né? Vamos apertar Ctrl o espaço. Se você assistiu às outras aulas, você instalou esse plugin, que ele é muito importante para a gente, tá? Então, eu quero que você volte lá e assiste. Não fique pulando a aula daqui da comunidade, porque senão acaba que você não vai ter o melhor resultado aqui dentro, né? Você vai ficando para trás e acaba que você frustra lá na frente em termos de resultados de aula. Então, veja todas as aulas, mesmo, eu sei isso, eu sei aquilo, escuta novamente, mesmo que necessite você aprender novamente, é muito importante, porque existem coisas aqui que eu falo que é um pouco diferente, então isso vai te ajudar bastante. Aprende um pouco a ouvir, isso eu levo assim em consideração, porque eu sou assim, qualquer curso que eu faço, mesmo que eu sei aquilo ali, eu vou escutar até o final para mim ter novas ideias, isso é muito importante, tá? Então, com FX Console instalado, agora vamos procurar por efeito Echo, tá? Então, todos os efeitos aqui dentro, o meu After em inglês, então ele é em inglês. Então, eu aconselho você a instalar seu After em inglês para facilitar seu trabalho, até para você buscar tutoriais específicos no YouTube, também você vai achar em inglês e facilita muito. O inglês é necessidade para o mundo e para o seu trabalho de motion design, tá? Então, a gente aperta aqui em Echo, selecionei, ele ficou um amarelão forte, vem aqui em Echo Operator aqui e vamos mudar para máximo, né? E agora, nesse primeiro parâmetro aqui de Echo Time, tá? Nós vamos apagar esses 3 aqui, onde está o 3, vamos apagar eles 3 também, 1, 2, 3, e vamos colocar 2 zeros e um 2 no lugar, tá? E agora vamos colocar aqui em 120. Eu estou colocando esses valores precisos porque eu já sabia, né, que a quantidade, mas você tem que mexer aqui no number of echo, né, para você aprender aqui a quantidade de eco que você vai colocar. Se você colocar 0, 0, se colocar muito, 400, vai dar 400. Isso aqui é um efeito pesado, tá, no seu PC também. Então, se tiver em full aqui, ele fica um pouco pesado, dependendo da sua máquina, ele pesa um pouco. Tá? Então vamos. E ele já pode ver que ele dá uma esticada, né? Pode ver que ele, quando ele vai descer, ó, ele estica um pouco. Isso dá uma fluidez maior na nossa animação, tá? Eu vou falar muito sobre esse efeito eco que eu uso bastante aqui para animar os objetos aqui dentro. Agora, eu quero que quando ele bater, que ele já bateu aqui na verdade, ele suma da minha timeline aqui, ele suma do some, né, da nossa tela. Então eu vou apertar colchete, Alt colchete, para sumir da minha tela. Aí ele corta aqui, né? Aí agora você vai pegar esse Alt colchete, ele é para cortar aqui, trazer mais perto, para você não precisar ir lá no final da sua composição e clicar e arrastar. Então esse é um modo mais fácil aqui de você operar essa questão de corte. E você clica aqui e coloca certinho.
E aqui o mesmo jeito, eu não quero que o vermelho apareça no começo, então eu vou Alt novo colchete para fechar. Aqui também para o outro lado. Então olha lá, o que acontece? Bateu, viu? Que dá a impressão como se o vermelho tivesse escondido atrás do amarelo. E agora vamos animar a parte, essa técnica aqui é Match Cut, tá? Técnica de Match Cut, é corte seco. Então ele dá um corte que apareceu vermelho, como se fosse uma transição, tá? Match Cut. E agora vamos precisar aqui tirar essa transparência para ficar mais fácil a visualização, né? E vamos tirar o nosso grid também, não vou usar no momento. E vamos precisar duplicar esse bloom aqui, o nosso balão, para poder servir de máscara para o microfone. Então, se o seu After está atualizado, ele apareceu esse Peak Whip aqui, tá? É diferente desse. Esse Peak Whip é para servir de máscara, tá? Se você clicar aqui e selecionar onde você quer que seja a sua máscara, ele já automaticamente faz de máscara. Se você está com o After antigo, você tem que jogar o microfone para baixo, colocar a máscara por cima, vir aqui em Track Matte e selecionar a máscara através dele. Vai funcionar do mesmo jeito. Só que como meu After já está atualizado, vamos usar assim para facilitar, né? Então aqui não vai interferir em nada na sua animação se eu tiver antigo ou se tiver o recente, tá? Não vai mudar nada. E agora eu quero apertar P aqui no microfone de Position, abrir um parâmetro aqui de keyframe, uma posição, vou andar 10 frames, abrir outra, vou andar mais 10 frames, abrir outra, tá? Na verdade, vamos abrir 5. 1, 2, 3, 4, 5, porque 10 é muito. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vamos animar. Aqui embaixo, eu quero que ele esteja aqui, né? Na verdade, aqui esse primeiro frame, quero que ele esteja embaixo. Esse segundo, eu quero que ele esteja em cima, passando pouca coisa. E esse terceiro no lugar normal. Agora vamos selecionar os keyframes, apertar F9 no teclado, dar um save aqui, né? Toda vez a gente tem que ficar apertando, senão se der um erro a gente não perde a animação. Selecionei o keyframe do meio, cliquei na haste, arrastei, cliquei aqui novamente e vou arrastar para o outro lado, tá? Porque ela vai subir, aqui ela vai dar uma suavizada na animação, vir rápido como se fosse uma montanha russa, subiu, ela vai fazer bateu aqui de novo aquela sensação de frio na barriga, que é como se fosse diminuição, como se fosse não, aqui diminui, e ela vai vir aqui alta de novo depois diminuir, tá? É como se fosse uma montanha russa mesmo, ela pega a velocidade, na hora que ela vai descer ali, ela toma um impulso e sobe novamente, só que ela perde o impulso na hora dela subir, então a mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Então, na hora que ele bater, eu quero que o microfone apareça, né? Só que quero com delayzinho. Vamos andar 2 keyframes? 2 keyframes não, 2 frames com o Ctrl selecionado, você anda com setinha para o lado somente com a sua reguinha aqui da timeline, tá? Andei 2, vamos ver como, olha, já pegou uma ideia legal. Só que pode ver que está cortando lá em cima, eu não quero que corte, tá? Eu quero que a máscara também funcione bem aqui, tá? E o que acontece? Vou apertar G no teclado, selecionei a nossa Pen Tool. E eu vou clicar aqui só na parte de cima e vou erguer a nossa máscara, tá? Então ela já vai aparecer lá pra gente aqui em cima. Vou só aumentar um pouco, porque agora ele já passa da parte vermelha, mas continua dentro da máscara a parte de baixo, né? Olha só. Legal, né? E agora vamos voltar aqui e vamos criar o restante da nossa animação. E tá ficando legal já, os resultados estão ficando muito interessantes. E a gente só animou 1 segundo de logo, tá? Aqui aperta N no seu teclado, para você, N ou B. B é para pegar da esquerda para a direita, do 0 para frente, e essa aqui para pegar da timeline, N, para poder diminuir essa timeline, o tempo de views dela, tá? Então ela bateu aqui, eu consigo ver ela rapidamente, tá? Então essa tecla de atalho é muito boa para facilitar seu trabalho.
Olha só. Ficou legal, né? O impacto. Vamos agora trabalhar com os raios, tá? Antes disso, vamos mudar as cores aqui para facilitar essa organização. Vamos colocar yellow, os raios. O círculo aqui, podemos deixar ele para baixo aqui junto com os outros, que não vai fazer tanto sentido ele ficar lá em cima. Vamos mudar a cor dele para orange, laranja, né? Orange. E esses três aqui, vamos mudar ele só para uma cor só, para não, que eu acho que eles não vão precisar de colocar cada uma cor. Porque agora o que interessa pra gente vai ser os raios, tá? Quero somente um raio, tá? Vamos pegar esse último que tá aqui mais perto. Vamos jogar ele pro lado. Vamos só alterar a cor dele aqui para azul. Vai tá blue aqui, mas tá parecendo um azul meio bebê, algo estranho aqui, né? Depois eu tenho que trocar essas cores aqui. E apertar S de escala. Vou diminuir mais um pouco. Vou apertar Shift R para rotação e vou colocar ele aqui, tá? Eu quero um aqui. Vou apertar a rotação até ele tá assim com... Parecer que tá saindo daqui da bolinha. Vamos voltar aqui um pouquinho. E agora o que eu vou fazer? Toda vez que a gente importa algo, eu até gostei disso aqui que mostra para vocês a realidade da gente. Uma vez que você importa algo do Illustrator, pode ter erro quando você vetoriza ele aqui dentro, faz aquele processo de vetorização. Então você tem que ficar olhando, porque o stroke aqui tá com a interrogação, né? Tem tipo, algo tá de errado no stroke, né? Então você tem que ver aqui na configuração, vem aqui na setinha e vai testando aqui, apagar algumas coisas para ver o que acontece. Nesse caso aqui eu já sei o que é. Se o stroke, né, não tá aqui, eu tenho que apagar o fio para colocar um novo stroke. Então eu vou apagar o fio, que é preenchimento, e vou vir aqui nessa setinha, que é o Add, e vou colocar o stroke, né, que é o que eu necessito, né, para a gente fazer a animação. E aqui está em full a nossa qualidade de vídeo aqui, né, para ficar mais visível aqui essa parte aqui para a gente, porque se coloquem pela metade, a gente consegue menos qualidade do vídeo. Isso é horrível para a gente aqui nessa parte de stroke, a visualização, né? Agora o que a gente vai fazer? Vai aqui em Add novamente adicionar o efeito Trim Path. Esse efeito é bem legal e a gente usa muito com animação de logo, tá? Você vem em Content, vem em Trim Path, abre as configurações, tem Start e End. Vamos pegar esse End e pôr 0, clicar nos dois reloginhos e andar 20 frames. Não, só 10 frames na verdade. E pôr 100% tudo novamente, tá? Agora, esse End, vamos pegar ele, End, né? Coloca apertando Alt, anda 2 frames para frente, 1, 2, tá? E vamos trabalhar com editor de gráfico, tá? F9, vou selecionar aqui, vou apertar e arrastar para o lado, tá? E agora vamos ver o resultado disso. Primeiro eu vou explicar. O Start ele começa a animação e aqui finaliza. Então o Trim Path é para pegar um stroke e fazer ele como se fosse uma cobrinha, pegando o final, tirando o começo, ele andar dentro da própria linha, o preenchimento do stroke ali, tá? Então, olha lá, pode ver que quando ele anda, o começo, logo o final já vem atrás, né? Então, quando eu soltar esse aqui, olha lá, ele deu como se fosse um raio muito rápido. Então, isso na animação agora, quando eu duplicar aqui, colocar mais, vocês vão ver que faz a total diferença. E agora eu vou duplicar, colocar outro aqui, apertar R. Não preocupa muito aqui que a visualização dele vai ser bem rápido, tá? Vamos duplicar e colocar outro aqui. Opa. R. Vamos duplicar. Vamos colocar esse mais para cá. Vamos duplicar ele novamente. Colocar ele do outro lado. Apertar R. Selecionar assim. Apertar R novamente e colocar
aqui. Precisa ser igualzinho, cada um de um lado, do mesmo sentido do outro? Não. Raio não tem perfeição, raio não tem lugar onde cair, né? Mas você pode, se quiser gostar da perfeição, pode deixar ele bem organizadinho. Mas nesse caso aqui não vamos precisar, tá? E agora o que a gente vai fazer? Já de início, ficou 5 raios. 1, 2, 3, 4, 5. 5 certinho, tá? Agora vocês vão ver como que ele faz. Na hora que bateu, o raio funcionou. Bateu o impacto do raio. Aqui, acho que só uma coisa que eu quero que... Tá legal, vamos deixar assim mesmo. Vamos bater o impacto do raio. Agora, vamos duplicar esse raio, esse primeiro raio, e vamos alterar a cor dele para vermelho e jogar ele aqui para cima, porque eu quero usar ele aqui também, nessa parte, tá? Então, vou apertar S, Shift com R também selecionado, porque eu quero usar ele aqui nessa parte. Então eu vou apertar aqui para só duplicar o efeito, para a gente não ficar quebrando a cabeça, tá? Isso é necessário. E a gente já coloca aqui. E agora pode deixar aqui mais ou menos no mesmo tamanho, mesmo sentido aqui. E agora vamos pegar o raio. Cadê o raio, gente? Aqui. Esse raio de baixo, 3. E vamos olhar aqui onde está o parâmetro aqui de... Aqui. Vamos colocar... Eu vou olhar o tempo, né? Vamos apertar T de transparência com o nosso raio selecionado de cá. E diminuir a opacidade dele e apertar aqui no reloginho. E andar 10 frames só. Na verdade 10 não, vamos dar 5, que é muito tempo ainda 10. Então vem 1, 2, 3, 4, 5. Com o conto selecionado, setinha para o lado. Vamos ativar. E aqui eu vou fazer um easy aqui com F9, colocou no editor de gráfico, arrastou a haste para o lado, tá? Então, o que vai acontecer? Bateu o nosso raio e apareceu o nosso raio, certo? Só que esse raio, eu quero que apareça mais para frente, mas no momento vamos só organizar aqui essa questão e vamos duplicar esse mesmo efeito desse primeiro raio para os outros 3 raios, tá? Vamos só organizar aqui. Quero cortar essa layer, então eu vou cortar com Alt selecionado, colchete. Aqui o início eu também quero cortar dessa e o fim também dela eu quero cortar. Para mim não tem serventia o fim dela também, porque ela terminou e some, né? Então não precisa ter o final aqui. Então ela só vai ter um momento ali de estar na tela. E agora, quando ele bater ali, eu quero que agora que apareça esse efeito, tá? Então eu coloquei um pouquinho para frente as layers para depois aparecer o raio, para dar aquele delay dos outros raios, tá? E agora eu quero aplicar um outro efeito já aqui de antemão já para poder agilizar esse processo, um outro efeito nesse raio que ele tá bem aqui em Add também. O nome dele é Wiggle Path. Eu gosto muito de detalhes, então vou aplicar ele. Não é necessário se você não quiser. Então eu gosto muito de detalhes, eu gosto de deixar um pouco com a cara mais de raio, né? Então aumentei o size aqui, diminuir o size, diminuir o detalhe e o Wiggle Second, que é a velocidade dele aqui. Vamos colocar em 100. O que ele faz? Ele vibra, né? Um raio ele tem força, então ele continua vibrando. Mesmo que seja pouco, vamos colocar aqui 3 o detalhe, mesmo que ele vibre pouco, ele já dá uma diferença na nossa animação. Então aqui eu coloquei ele, tá? Se você quiser duplicar, criar o mesmo efeito que eu, pode criar, que fica legal. Agora vamos mudar os dois para vermelho, para mudar aqui, para a gente não perder quando duplicar, tá? Selecionei os dois, vou vir aqui agora e duplicar, apertar R e organizar eles aqui na mesma linha, tá? Eu vou organizar aqui, querer ele um pouco mais reto do que o outro e vou jogar ele aqui para cima para facilitar, tá? E vou pegar o de baixo
e vou apagar, porque ele para mim não faz sentido mais. Só vou chegar ele mais para o lado. Trabalhar com R aqui novamente, de rotação, tentar deixar mais no meio. E agora, vou vir aqui novamente, Ctrl D, vou arrastar tudo para cima, vou pegar esse de baixo, selecionar ele para cima, e vou jogar ele lá novamente, R, rotação, e jogar aqui novamente, tá? E ele já deu a parte do raio para a gente novamente. E vou apagar o raio de baixo. Agora esse vermelho, eu vou colocar ele todo amarelo novamente na cor, tá? Pra gente continuar naquela vibe do amarelo, do raio amarelo. E o que a gente vai fazer agora? Só organizar as layers aqui para cada uma em aparecer momentos diferentes, nem que seja um frame diferente. Então eu quero essa aparece primeiro, essa em segundo, eu vou colocar arrastar um frame para frente, essa vai ter que arrastar dois, só para aparecer um delayzinho diferente, pouca coisa. Pode ver que tem pouca coisa de diferença um do outro, só um frame, mas que dá diferença no final da nossa animação, tá? E ele já bateu, vamos colocar 100% para vocês verem o resultado final. Olha só como é que ficou. Vocês perdoam, tem uma criança aqui em casa, meu filho, né, mas perdeu o barulho. Ela tá chorando ali. Mas espero que isso não atrapalhe vocês aí, tá? Então, o nosso símbolo já está pronto, a animação do nosso símbolo, né? Pode ver que está com bastante impacto. Vamos só colocar aqui, criar, na hora que ele bater aqui, vamos criar um objeto nulo aqui para tudo, com o botão direito selecionado. E vamos selecionar somente a parte da máscara, o balão e o microfone, tá? E vamos pegar aqui nessa cobrinha aqui no Pick Whip novamente e levar lá para cima e colocar. Vamos trazer ele aqui para ficar mais perto. E vamos colocar uma escala. Só uma escalazinha assim, mínima para dar um charme no design que vocês vão ver que vai fazer diferença. Apertei S, só 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Um pouquinho 120. 110. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos copiar o primeiro. E um F9. Não precisa de fazer mais nada. Agora só bateu. Ele dá um empurrãozinho no nosso balão, né? Já dá um charme diferente, né? Que é algo a mais. Isso é detalhes na sua animação. Deixa mais fluida a sua animação, tá? E agora vamos já para a parte do texto, tá? Para finalizar a nossa animação. Precisamos criar uma nova composição com os mesmos tamanhos, tá? E o nome dela vai ser text, ou texto, tá? E vamos colocar ela dentro de comps. E vamos lá na logo antiga, logo podcast aqui, e vamos selecionar somente o texto. Ctrl C, vem na parte de texto, Ctrl V, tira a transparência para a gente enxergar, aquele mesmo processinho do objeto nulo para aumentar tudo junto, tá? E vamos aqui no nosso Pick Whip, aperta escala e vamos aumentar isso tudo, tá? Pronto. Aqui já selecionou. Ok? Vamos apagar e vamos fazer aquele mesmo processo. Vamos transformar tudo em vetor novamente. Clicar aqui, arrastar tudo para cima. E os de baixo aqui em Illustrator, vamos jogar tudo fora, não precisa mais. Queremos só os vetores, tá? Vamos trocar de cor agora. Aqui depois que a gente... Cada linha aqui, vamos colocar uma cor. Vamos deixar essa azul. Aqui tem 2 O. Tá errado. Mas é N, tá? Opa. N de on, tá? Porque deu N de on, não, né? N de navio, mas é o final aqui da palavra que é para dar o som de on. E vamos mudar para yellow. E o move vamos colocar pink, tá? E pronto. Agora vamos animar o texto. Vamos animar o podcast. Vamos selecionar a parte do podcast todinha, apertar P de position e com o shift selecionado T de transparência. Vamos criar
os parâmetros aqui iniciais. Vamos andar 20 frames, 1, 2, criar uma chave, voltar novamente, 1, 2. Vamos pegar e arrastar para o lado um pouco, tá? Para o lado aqui agora, vamos arrastar. E agora, vamos apertar Ctrl R para abrir o parâmetro de régua, tá? Nossa linha. Só para deixar quase tudo no mesmo, iniciando do mesmo lado, assim, na mesma alinhada aqui, a linhagem, né? Alinhado no mesmo sentido, tá? Vamos apertar F9 em todos os keyframes. Editor de gráfico, selecionei, tá? E vou arrastar aqui a nossa haste para o lado novamente, tá? Deixa eu ver se eu mudei. Aqui no início, precisamos selecionar aqui novamente. E é porque eu esqueci de falar, para a gente tirar toda a opacidade, para ficar sem nenhuma. Do mesmo jeito a gente vai fazer com ON. Agora vamos Page Position, Shift selecionado, transparência. Já vamos apertar Position, né, os parâmetros de Position e transparência, 20 frames. Andou. Volta. E vamos voltar aqui, colocando do mesmo lado e tirando a opacidade. Do mesmo jeito vamos fazer aqui nos keyframes. F9, dá um Easy, vamos no editor de gráficos. E haste para o lado, né, arrastar ela para o lado total, até o final. E agora vamos fazer do mesmo jeito para Move, né? E vamos apertar Page Position, Shift selecionado, Page Transparência. Vamos criar os parâmetros, andar 20 frames, 1, 2. Criar uma chave aqui, voltar 20 frames. E vamos arrastar para o lado e tirar a opacidade novamente. E vamos voltar aqui e apertar um F9 para um Easy. E agora vamos aqui nesses parâmetros e arrastar para o lado, tá? Por que eu aperto 20 frames para trás e 20 frames para frente e altero o começo? Porque sempre o final nunca vai ficar na mesma posição, a gente sempre dá uma atrapalhada. Então é muito importante. Você cria primeiro o final da animação e depois você faz o começo. Porque o final a gente precisa ter precisão, entendeu? Então vou apertar U para esconder tudo aqui, todos os parâmetros. E agora a gente já tem essa animação de opacidade e posição junto, tá? Agora, naquela mesma aula de plugins, se você não instalou Sequence Layers, volta lá e aprenda a instalar, porque é muito importante que a gente vai usar agora. Com ele selecionados aqui, vem mudar essa configuração de segundos, a gente vai colocar em frames, porque eu quero só, não é um segundo, é um frame. Então a gente vai vir aqui e selecionar. E selecionar também agora as camadas que a gente precisa colocar em sequência. A gente vai selecionar do T para o P, de trás para frente. A gente vai selecionar e vamos colocar aqui um frame e executar. E já fez a mágica da escadinha, tá? Do mesmo jeito aqui, só que aqui o texto é maior. Eu quero 2 frames, tá? Por quê? Porque o texto é maior, ele precisa um pouco ser mais lento, né? Coisa grande não arrasta rápido, então tem que ser a mesma e dar a mesma mentalidade da realidade que a gente vive. Você arrasta uma bolinha de gude na mesma velocidade que você arrasta uma bola gigante. Então a mesma coisa a gente leva aqui para a animação, tá? De fora para dentro, que é o N para o O, executa. De fora para dentro, que é do E para o M, executa. Do mesmo jeito. E agora a gente já tem a nossa animação em sequência, tá? Ficou bem legal. Dá outro charme, né? E agora, vamos lá para aquela composição final. Se a gente já terminou nosso arquivo, nossa animação de texto, vamos para a parte final. Aqui, vamos criar já um background, clicando com o botão direito e vindo em Solid. E vamos colocar aqui, nomear de BG, e só apertar Enter. E ele já cria no tamanho da nossa tela. E essa é a parte final da nossa animação, tá? Vamos abrir o grid aqui novamente. Vamos pegar aquela logo podcast primeira. Vamos colocar ela aqui. Lembra que colocamos o logotipo no centro? Aqui ele pode dar uma diferença, tá? Mas vamos ver como que vai ficar.
E vamos pegar o nosso símbolo primeiramente, colocar ele aqui. Ele deu diferença de altura, vamos pegar isso aqui, só tentar colocar na mesma altura. E vamos pegar também a nossa parte de texto, nossa composição de texto, e colocar acima da camada de símbolo. Agora vamos pegar aqui nos quadradinhos e vamos diminuir ela aqui proporcionalmente, tá? Ou então apertar aqui em escala, você também pode vir em escala e tentar diminuir aqui para ficar mais rápido. E colocar aqui no mesmo tamanho, tá? Da outra. Lembre-se, trabalhar com marca, você tem que ter precisão para não perder o padrão do logotipo do cliente, tá? Então, você tenta deixar o mais próximo possível do logotipo do cliente. Isso aqui você gasta tempo, tá? Porque você vende a seu tempo. Então, você tem que gastar um tempinho aqui mesmo, tá? Para alinhar certinho. Que eu vou deixar mais ou menos no rumo para a gente não perder tempo. Mas logotipo, cara, você tem que ter mentalidade que é uma coisa precisa, tá? Não pode dar errado. E o símbolo, quando ele bater, eu quero que ele arraste para o lado e o texto apareça. Então eu vou apertar aqui selecionar a nossa composição do símbolo, apertar P, criar uma posição, andar 20 frames, só 10, vamos andar só 10 e arrastar para o lado aqui e colocar alinhadinho com a outra, tá? E vamos selecionar os keyframes, apertar F9 e vamos selecionar o nosso frame, tá? Aqui é o nosso frame, perdão, é o nosso editor de gráfico para poder dar essa curva de animação, tá? E agora que vem a parte do texto. Quero que ele inicie quase aqui no final, quando ele estiver já arrastando para o lado. Vamos tirar essa parte da logo aqui. Eu quero ela bem aqui já para poder arrastou. E vamos jogar ela para baixo, porque eu quero ela atrás do símbolo. E vamos ver como ficou. Bateu. Opa. Vamos arrastar ela para o lado. Vamos colocar 20 mesmo frames, né? Vamos aqui ela por 20 frames para e vamos só arrastar ela para o lado. Animação. Mais um pouco. Mais um pouco. E aqui tá. Vamos mudar esse aqui. Vamos clicar aqui nesse botão e arrastar na parte desse frame. Pegar essa haste e arrastar para o lado, tá? E vamos selecionar aqui também, deixar assim mais ou menos no meio, porque eu quero que, ó, isso, mudou totalmente a animação, né? Então bateu, quero que ela arraste um pouquinho, bateu, isso. Viu que é só questão de ajuste? Só questão de ajuste. Isso aqui é só ajuste que vai deixar a sua animação mais fluida. E viram aqui que se eu quiser colocar um cinza para aparecer mais o branco, que o branco aqui do microfone, né? Ele não apareceu. Se eu quiser mudar o microfone para preto, é só vir aqui no símbolo. Cadê o microfone? Vim aqui, colocar um pretinho nele, né? A cor preta. E vim aqui que ele... Deixa eu ver se ele alterou. Vamos lá na parte final. Ele já alterou, então ele já vai estar passando lá, mas não ficou tão legal, né? Eu não gostei do preto, não. Prefiro o branco, que dá um contraste melhor. Então, vamos voltar ele pro branco. Mas não altera nada na nossa animação, tá? Tá aqui o final da nossa animação. Já deu outra cara, né? Vamos colocar aqui 2 segundos, olha a animação de 2 segundos. E um logotipo impactante, com uma animação bem top mesmo, cara. Essa animação é bem legal de fazer. Eu quero o seguinte, que vocês prestem atenção no seguinte, como eu falei no início. Pegam tudo que vocês aprenderam aqui, tá? E aplique em outro logotipo. Cria um logotipo para isso, tá? Você sabe por quê? Como eu falei no início. Porque isso gera uma identidade própria sua,
tá? Você aprendeu que pode postar esse mesmo, troca as cores. Se quiser postar esse mesmo, com as mesmas cores, pode postar na sua rede social, me marca, vai ser um prazer remarcar vocês nos meus stories. Só que eu quero algo a mais de vocês, dedicação mesmo. Eu quero que vocês vão lá no FreePic, escolha outro balãozinho diferente, altere, vai lá no Illustrator, separe tudo organizadinho, tá? Igual eu fiz aqui do início ao fim, troque as cores, crie uma nova identidade e posta na rede social. Porque isso vocês vão aprender um pouco a mais, sabe? Vocês vão aprender aqui e vocês vão ter insights da ideia. Falar, olha, eu posso mudar o balãozinho, em vez dele vir de baixo para cima, eu quero ele de cima para baixo, eu quero que venha de lado, entendeu? Então vai testar e quero que vocês postem esse resultado final.